Fraternais saudações. Um católico, ele pode se envolver, pode ser um maçom? Poucas pessoas de inclinação mais espiritualista e esotérica se dão conta. Entretanto, é importante observar logo de início que todo e qualquer indivíduo que seja maçom ou Rosa Cruz ou pertencente a sociedades de semelhante natureza são automaticamente excomungados da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando se fala de maçonaria, porque tem uma diferença, fala de maçonaria, aí às vezes fala Rotary, Lions, Léo, que às vezes são ligadas ou não são ligadas, fica aquela dúvida, né? Rosa Cruz. Repito, todo maçom, todo Rosa Cruz, todo teosofista, todo martinista e indivíduos pertencentes a sociedades de semelhante natureza está automaticamente excomungado, mesmo que frequente uma paróquia, mesmo que se confesse periodicamente, mesmo que comungue frequentemente. Todos estes indivíduos são indivíduos excomungados. Olha, quanto à maçonaria, veja, um católico não pode ser maçom. Essa é a regra. Essa é a regra. Para ser bem honesto, rigorosamente falando, todo maçom é excomungado. E é sobre isto que nós vamos falar nesta nossa reflexão de agora, dignos. Vamos aqui pontuar exatamente as 5 razões pelas quais a Igreja Católica exclui automaticamente todos os esoteristas, mas mais especificamente os maçons e os Rosacruzes. Sejam muito bem-vindos, portanto, a este que é o nosso vídeo 432, 432º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui. Ao final, compartilhe também este link nos seus grupos esotéricos e espiritualistas. E desde já, deixe aqui nos comentários e vamos lhes responder particularmente a seguinte frase, pensamento e sentença, que é também a saudação Rosa Cruz mais conhecida: paz profunda. Deixa aqui nos comentários, paz profunda, assistindo até o final. Paz profunda. E vamos lhes responder particularmente na medida do possível. Pois bem, dignos, antes de mais nada, é importante aqui lermos o cânone, ou propriamente a lei, em que a Igreja Católica expressamente vai proibir a associação de seus fiéis e de seus membros a estas sociedades. E é o seguinte: a proibição oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, a maçonaria, a Rosa Cruz e as sociedades semelhantes, foi estabelecida no Código de Direito Canônico de 1917, no cânon 2335, e foi reafirmada no Código de Direito Canônico revisado em 1983, no cânon 1374, e diz o seguinte, especificamente, abre aspas: quem se inscreve em uma associação que maquina contra a Igreja ou lhe atribui algum defeito herético, e aí vai nomeando algumas sociedades, que atente contra ela, incorre em excomunhão automática, sem prejuízo do disposto cânone. Quem lhe der ouvidos, ou seja, às sociedades, quem dá ouvidos a esta sociedade, lhe proporciona dar o seu nome ou recebe destes e lhe presta auxílios, incorre neste mesmo erro, fecha aspas. Ou seja, automaticamente, isso na verdade já vem desde antes de 1917. Entretanto, uma das leis mais recentes que proíbe a associação com a maçonaria e a Rosa Cruz vem do ano de 1917, e lá era propriamente nominado, e depois foi reafirmado de uma forma mais abrangente no ano de 1983. Para ser bem honesto, rigorosamente falando, todo maçom é excomungado. Pela Igreja Católica Apostólica Romana, através dos seus bispos e dos seus concílios. Portanto, de fato, esta é uma dúvida muito frequente que nos vem aqui através do nosso canal no YouTube ou mesmo no Instagram, que um católico não pode ser maçom e não pode ser Rosa Cruz, muito embora um Rosa Cruz e um maçom possa ser católico, ou seja, não existe uma proibição pontual por parte da
das ordens Rosa-Cruzes, e são várias, nem mesmo da maçonaria, que existe inclusive diferentes ritos e diferentes potências para que seus membros frequentem a própria Igreja Católica. Tanto é assim que particular e pessoalmente eu mesmo conheci e conheço pastores, um pastor batista, inclusive, que frequenta e é maçom de alto grau, respeitabilíssimo, uma pessoa muitíssimo correta. Há indivíduos que são bispos, eu conheço, inclusive, um bispo católico apostólico romano, que também é partícipe da maçonaria e da Rosa Cruz e de outras sociedades esotéricas, assim como vão existir diferentes padres e irmãos das mais diferentes denominações, inclusive protestantes, evangélicas, que pertençam à maçonaria e à Rosa Cruz. Mas são 5 razões fundamentais, e aqui invoco a vossa atenção do início até o final deste nosso vídeo, rapidamente. Ponto número 1. Em primeiro lugar, porque a maçonaria é denominada e entendida pela Igreja Católica e a Rosa Cruz como sendo uma sociedade secreta. Tá certo? A maçonaria é uma sociedade secreta, a igreja não gosta que seus filhos estejam em sociedades secretas. Entretanto, sabemos hoje, com uma reflexão mais calma, que nem a Rosa Cruz, nem a maçonaria são especificamente sociedades secretas. Em primeiro lugar, porque estas sociedades possuem um CNPJ, elas pagam os seus impostos, são devidamente inscritas, não são perturbadoras e nem infringentes da própria lei vigente social, civil. Vejamos, dignos irmãos e irmãs, que estas sociedades elas são mais discretas. O que propriamente lhes dá a natureza mais secreta é a propriedade de ter que retransmitir o ensinamento gradualmente. E aí que está. Por isso, aí está o segredo. Por isso é de pouca valia o indivíduo pegar um livro com todos os rituais da Rosa Cruz, com todos os rituais da maçonaria. Por quê? O segredo está em o indivíduo ir gradativamente passando de grau em grau, aprendendo, absorvendo e crescendo continuamente. Esse é um aspecto positivo, mas a maçonaria e a Rosa Cruz não são especificamente sociedades secretas, mas sim discretas. Ponto número 2 é que vejamos que há uma certa implicância por parte da Igreja Católica, um certo receio, um certo medo de que estas influenciem as crianças e os jovens. Não sei o que, demolei. O que se pensar em relação a isso? Uma mãe e um pai gostaria de ver seu filho numa coisa que o pai e a mãe não sabem o que é? Que tanto a Rosa Cruz quanto a maçonaria vão possuir seções das suas organizações que vão trabalhar com as crianças e com os jovens adolescentes. Na maçonaria nós temos a Ordem de Molay, existe as Filhas de Jó e outras sociedades. Na própria Ordem Rosa Cruz existe a Ordem Juvenil. Eu mesmo fui instrutor em minha juventude, lá pelos idos dos meus 20 anos, instrutor de crianças na própria Ordem Rosa Cruz Juvenil. Entretanto, não é de forma alguma ensinada nesses núcleos mais jovens quaisquer tipos de ódio, quaisquer tipo de aversão à Igreja Católica Apostólica Romana ou a quaisquer outra sociedade. Muito pelo contrário, se fala muito no autoconhecimento, da necessidade de se estudar, da necessidade de se formar, de se tornar um cidadão e uma pessoa de bem, e também de ser uma pessoa espiritualizada. O ponto de número 3 é a questão do deísmo. Depois a maçonaria ela é deísta. Não é? O que é o deísmo? O deísmo é a doutrina que existe um Deus lá em cima e pronto. Agora, que Deus é esse? A revelação, os milagres, aí a maçonaria, tá certo, não aceita. Existe também um certo receio, na minha opinião, tanto quanto preconceituoso, e vejamos que eu mesmo fui frade católico e, portanto, falo com conhecimento de causa, que é a questão do deísmo. A Igreja Católica tem um certo impasse com a Rosa Cruz e a maçonaria, porque estas têm uma visão mais abrangente da própria divindade. Os irmãos maçons vão chamar a divindade ou o criador de grande arquiteto do universo. Os irmãos Rosa Cruzes vão chamar a divindade ou o que se entende por criador, em geral, de consciência cósmica absoluta. E neste sentido, o grande arquiteto do universo, a consciência cósmica absoluta, não pode ser restringido a determinados dogmas, não pode ser restringido a hierarquias ou mesmo a esta ou aquela sociedade, a esta ou aquela autoridade papal, episcopal,
sacerdotal, presbiteral, diaconal, ou o que quer que seja. Ou seja, a consciência cósmica absoluta, o grande arquiteto do universo é o mesmo, é a mesma energia fundamental, interpretada de forma diferentes por diferentes religiões, culturas, épocas e personalidades. E este espírito mais abrangente, mais universalista da maçonaria e da Rosa Cruz, que inclusive vão aceitar indivíduos de diferentes religiões no seu segmento, é algo que causa um grande receio por parte da Igreja Católica, que tem como lema a seguinte sentença: fora da Igreja não há salvação. Fora da Igreja não há salvação. E é por isto, e esse é um dos pontos principais, que a maçonaria e a Rosa Cruz não é aceita. Ponto número 4 dos 5. É a questão política, ou as diferentes questões políticas. Muito embora a Rosa Cruz ela seja mais cuidadosa e cautelosa no ato de ficar propriamente assumindo posições políticas, em geral os Rosa Cruzes não fazem isso enquanto instituição, enquanto filosofia, a maçonaria, ao longo dos séculos, sim, assumiu circunstancialmente esta ou aquela posição política que, por vezes, se contrapôs à posição política da Igreja Católica Apostólica Romana, e isto também auxiliou no processo de distanciamento e de condenação por parte da Igreja Católica da maçonaria e da Rosa Cruz. O ponto de número 5, dignos para finalizarmos e resumirmos aqui este nosso vídeo, está relacionado também a questões de pactos demoníacos. Existe isso mais por parte do popular, por parte das pessoas em geral, a ideia de que se faz pactos com diabos, com demônios, com entidades trevosas, tanto na Rosa Cruz como também na maçonaria e em sociedades de semelhante natureza. E com muita sinceridade, tranquilidade de espírito, de alguém que conhece ao longo de muitos anos e por dentro estas questões, lhes afirmo: não existe compactuação com o diabo, não existe pacto específico com esta ou aquela entidade demoníaca, muito pelo contrário. Tanto a maçonaria quanto a Rosa Cruz, e aí não posso falar por todas as sociedades secretas, porque existem outras de natureza trevosa também, elas vão trabalhar pela luz, vão trabalhar com a luz, pela evolução da humanidade, através do esclarecimento, da evolução e do crescimento do próprio indivíduo. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a este e a outros temas semelhantes futuramente. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador, uma apoiadora deste canal. Paz profunda.